Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Há vitórias que exaltam, outras que corrompem. Há derrotas que matam, outras que despertam. Agora, nem tudo é felicidade, pois há duas coisas que ninguém perdoa: nossas vitórias e nossos fracassos. Algumas pessoas, por exemplo, não suportaram a vitória dos trabalhadores em educação estaduais nesta greve. A grande conquista é o resultado de pequenas vitórias que passam despercebidas. Não há virtude, rigorosamente falando, sem vitória sobre nós próprios, e nada vale o que nada nos custa. No caso da vitória da greve dos trabalhadores em educação, o resultado beneficia a todos, inclusive aqueles que queriam usar a greve para prejudicar a categoria e, principalmente, tentaram queimar a direção do Sintero. Para esses que não têm compromisso com a luta, vale esta frase: a vitória está reservada para quem está disposto a pagar o preço. E lembre-se, as verdadeiras conquistas, as únicas de que nunca nos arrependemos, são aquelas que fazemos contra a ignorância. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Presidente do Sindicef fala sobre as últimas movimentações das ações da GEAD e do Plano Bresser. CUT Rondônia lidera uma das maiores manifestações do Estado em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Servidores do Poder Judiciário cobram a suspensão dos descontos feitos pelo Banco Cruzeiro do Sul. Após a suspensão da greve, o Sinjur retoma as negociações com o Tribunal de Justiça e não abre mão de reajuste salarial ainda neste ano. Trabalhadores em educação estaduais decidem encerrar a greve que durou 48 dias. A categoria foi a única que até agora conseguiu alguma coisa nesse governo. A direção do Sintero compreende a insatisfação daqueles que não queriam o fim da greve, mas teve que aceitar a decisão da maioria. E você vai ver em um resumo a retrospectiva da greve. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. O Sindicef mantém a luta pelo pagamento do Plano Bresser e da GEAD. Nesta semana, o sindicato teve mais uma audiência sobre o Plano Bresser na Justiça do Trabalho. Sobre essas duas ações, nós conversamos com o presidente do Sindicef, Daniel Pereira. A GEAD é uma conquista, foi uma conquista do Sindicef, que os professores do ex-território tinham ficado fora, né, graças à iniciativa dos nossos advogados. O escritório Fonseca Assis e Reis nos representou juntamente com os advogados de Brasília. Nós conseguimos conquistar isso. O que nós temos é um retroativo, que foi feita uma proposta de acordo, houve um acordo entre o governo e o sindicato, mas na hora de fazer o pagamento o governo apresentou uma objeção com relação aos professores que não são habilitados. É uma objeção infundada, né, que não tem nenhum tipo de fundamento, mas para que eles não aleguem qualquer tipo de motivo para não pagar os servidores, nós concordamos, paga administrativamente na base do acordo os servidores habilitados e a gente continua a execução para os demais. Eles apresentaram uma listagem, a listagem estava incompleta, e os nossos advogados fizeram um estudo pormenorizado e apresentaram a complementação dessa relação. Nos próximos dias, a diretoria do sindicato vai procurar a AGU e cobrar deles que, com relação àqueles professores que são habilitados, que eles façam o pagamento, para que a gente possa continuar a execução dos demais nos autos do processo. Por sua vez, o Plano Bresser, o impedimento de pagamento desse precatório é o fato do juiz, da terceira vara do trabalho aqui em Porto Velho, desde dezembro do ano passado, ter se recusado equivocadamente de reter os honorários do advogado, foi preciso o TRT, Tribunal Regional, uma turma do TRT, reformar a decisão do juiz e determinar que ele faça o cumprimento. Mas esse juiz está de férias, né? Por se tratar de um precatório de valor expressivo, passa de 70 milhões, o juiz
que está oficiando naquela vara, com certeza, pelo fato de não ser o titular, não vai despachar. Então, nós estamos aguardando o retorno do juiz titular de férias a partir do dia 22 de julho e vamos cobrar dele que ele dê efetividade a essa decisão do tribunal e mande pagar cada centavo que é devido aos servidores. Milhares de trabalhadores de várias categorias participaram da manifestação convocada pela CUT na última quinta-feira. Em Rondônia, a manifestação repetiu o sucesso que foi em todo o Brasil. Das empresas estatais do Sistema Elétrico Nacional, isso é essencial, que é a energia elétrica. E o governo está apenas olhando a sociedade. É um bem para o trabalhador que os outros companheiros do movimento social. A concentração foi no cruzamento da Avenida Amazonas com a Jorge Teixeira, uma das regiões mais movimentadas de Porto Velho. A convocação feita pela CUT foi atendida por diversas entidades e movimentos sociais organizados. Aos poucos iam chegando trabalhadores de várias categorias: servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, trabalhadores rurais, jovens e estudantes. É o extrato da classe trabalhadora brasileira insatisfeita com vários aspectos. Essa mobilização foi reproduzida em todo o país, mostrando a força da CUT e das demais centrais sindicais. A pauta de reivindicação é diversa. Cada categoria tem suas necessidades e todas lutam por um Brasil melhor. Os servidores públicos lutam por respeito, salário justo, valorização e contra a terceirização do serviço público. A pauta da CUT é uma pauta grande. Existe um em particular que atrapalha por demais o serviço público, que é a PEC 4330. Ela coloca o servidor, coloca a instituição pública um número muito grande de terceirizados. Isso atrapalha por demais o servidor público, o servidor que presta seu serviço, né? Privatizando praticamente o serviço público. Então, o sindicato, o Sinju, está preocupado com esse tipo de atitude, né, que vem do Congresso Nacional. Então, em cima dessa pauta, que é uma pauta extensa, não só isso, mas outras pautas que traz benefício ao trabalhador, o Sinju tem que fazer presente nessa manifestação. Na verdade, a terceirização do serviço público, na verdade, é a privatização do serviço público, né? Isso é um processo que vem acontecendo, infelizmente, acusarmos a existência disso no governo do Fernando Henrique Cardoso, mas infelizmente na existência no governo Lula e no governo da Dilma, isso não só deu continuidade, como foi inclusive aprofundado em alguns setores. Para você ter uma ideia, no DENIT, que está em greve nesse momento, mais da metade da força de trabalho do DENIT atualmente são forças de trabalho terceirizada, né? Então isso contraria o bom senso, isso contraria o interesse público, né? Portanto, nós somos totalmente favoráveis àqueles que estão se abraçando e combatendo a terceirização no serviço público, né? Não temos nada contra a iniciativa privada, pelo contrário, mas entendemos que o serviço público tem que ser através de concurso, tem que ser através de qualificação e não através de interesses espúrios que estão por trás desses negócios de terceirização. Para você ter uma ideia, os terceirizados ganham um salário infame e o Estado paga os salários individuais proporcionais a esses trabalhadores muito mais elevados do que aqueles que são pagos aos servidores de carreira. Já os trabalhadores rurais querem melhores condições para morar e produzir na zona rural. Os pequenos agricultores, que tiveram suas propriedades atingidas pelas barragens das usinas hidrelétricas, cobram indenizações justas e compensações pelos prejuízos. E na defesa dessa categoria está a Via Campesina. Nossa pauta está na pauta unitária, né, da luta do campo e da cidade, que é a pauta específica da Via, que está inserida na pauta nacional unitária, é pela reforma agrária, pelo direito dos atingidos, pela saúde pública de qualidade, né, em defesa do plebiscito popular para reforma política. Então a Via Campesina está inserida na pauta junto com os demais sindicatos e movimentos sociais do campo que estão unidos a nível nacional e aqui em Rondônia. Quando a concentração virou passeata, já eram milhares de trabalhadores protestando por seus direitos. A Avenida Jorge Teixeira permaneceu interditada por 2 horas. Além da pauta nacional, pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, contra o projeto de lei de terceirização e pela garantia dos direitos dos trabalhadores, a manifestação também teve uma pauta local.
A CUT e os sindicatos filiados cobram o combate à corrupção e o investimento dos royalties das usinas hidrelétricas do Rio Madeira em educação e saúde. Servidores públicos, nós temos vigilante, bancário, construção civil, trabalhadores rodoviários, as mais diversas categorias humanitárias, eletricitários, e temos os trabalhadores rurais, desde os organizados pela FETAGRO, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, STTR, como os organizados pela Via Campesina, que é o MST, o MAB, o MPA, enfim, é um conjunto de entidades sindicais e movimentos sociais. Temos uma pauta unificada a nível nacional, que é a não aprovação do PL 4330, que representa a terceirização de todos os cargos e funções. Nós vamos acabar com o direito dos trabalhadores aprovando essa medida. Nós temos a questão do fator previdenciário, que faz com que os trabalhadores tenham que trabalhar muito mais, vários anos, além do tempo de contribuição que ele já fez. E nós temos uma pauta estadual também muito importante, que é a questão das usinas, onde se está pedindo que a indenização e o atendimento das pessoas atingidas pelas usinas, como é o caso do Joana d'Arc e outros. Está se reivindicando também que os royalties sejam destinados para a educação, para a saúde e para a agricultura familiar e habitação rural. Temos uma pauta também importante, que é a não demissão de 2.500 vigilantes que trabalham nas escolas do Estado. O governo quer simplesmente demitir todos. E nós estamos num momento que as usinas estão chegando ao final da sua obra e o desemprego já começa a se sentir mais fortemente. Então, 2.500 demissão causada pelo Estado é inaceitável nesse momento. Então, essa pauta nacional e essa pauta estadual, nós vamos estar levando durante essa caminhada, e ao final, no Palácio do Governo, nós vamos protocolar essa pauta de reivindicação estadual para o governo. Tem algumas outras questões relacionadas ao INCRA, como a regularização fundiária, ao INSS, que é a questão da melhoria do atendimento do segurado, que também vamos estar protocolando nesses órgãos. A passeata começou pela Jorge Teixeira, seguiu pela Avenida Carlos Gomes até o centro da cidade. Pela Avenida Presidente Dutra, a passeata chegou até o Palácio do Governo, onde a CUT entregou um manifesto no gabinete do governador. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. Os servidores do Poder Judiciário estão cobrando do Tribunal de Justiça a suspensão dos descontos do Banco Cruzeiro do Sul. Os servidores não querem deixar de pagar pelos empréstimos. Apenas querem que os descontos sejam suspensos enquanto não se define a situação do banco, que passou por liquidação extrajudicial. Além disso, existe uma lei estadual que determina a suspensão do desconto. A direção do Sinjur só não entende por que a administração do Tribunal de Justiça não quer retirar o desconto do contra-cheque dos servidores. Sobre esse assunto, nós conversamos com o presidente do Sinjur, Francisco Roque. Lamentável, né? É incrível como são as coisas. Nós tentando todo o tempo estabelecer por um norte, que é a lei, né? E aí buscamos esse intento mediante uma lei, e agora que a lei está aí, as instituições, o governo do Estado não quer aplicá-la. O Tribunal de Justiça, diga-se de passagem, também, né, se omitindo em ter que fazer o desconto mediante a lei. A lei, no nosso modo de entender, ela já é auto-aplicável no âmbito do serviço público, então ela teria que ser já imediatamente
imediatamente ser feitos os descontos na folha de pagamento dos servidores. Dessa questão com relação ao Banco Cruzeiro do Sul. No entanto, o tribunal agora, não sei, cria-se uma certa obscuridade nesse seu intento, porque não vemos nenhum motivo pelo qual o tribunal não quer fazer os descontos, né? Agora há uma aplicação, há uma forma que o governo colocou, que foi mediante um decreto, e nós sabemos que o decreto não se sobrepõe a uma lei. Então, vamos tomar as medidas cabíveis, já estamos providenciando aí todas essas questões e, claro, o direito do servidor será salvaguardado. Os servidores do Poder Judiciário suspenderam a greve, mas não abandonaram a luta. A suspensão da greve foi uma trégua para ver se as negociações avançam. O prazo para que saia algum resultado é de 60 dias. Se a negociação não der certo, a categoria retoma a greve. Nós adentramos agora a negociação. O movimento de greve foi suspenso, né, mediante um acordo estabelecido agora e assinado na última segunda-feira, e precisamos agora caminhar com as tratativas com relação à negociação. Temos buscado junto ao tribunal, junto à administração do tribunal, temos uma consonância assim, com toda a equipe econômica e orçamentária do tribunal, para a gente poder estabelecer como nós poderemos conquistar o que queremos, que é a reposição salarial. O tribunal está lá tomando algumas tratativas administrativas e irá já nessa próxima segunda-feira reunir-se conosco, né, para a gente ver como é que vamos estabelecer todo um calendário de reuniões e ver como vai ser buscado esses recursos, né, no orçamento do tribunal ou mesmo junto ao governo do Estado. E o que o sindicato espera com isso? Conseguir ainda neste ano uma reposição salarial? Acreditamos que sim. Mas, independente da recomposição salarial de percentuais, tem muitas outras coisas que o Tribunal de Justiça precisa caminhar e melhorar, buscando a melhor qualidade de vida do trabalhador, né? Então, nessas tratativas, claro que nós temos como um norte a reposição salarial, mas outras coisas precisam também serem trazidas para o trabalhador. E agora como é que fica, então, a situação do servidor? Bem, o servidor, nós suspendemos o movimento mediante um acordo, como disse anteriormente, mas agora o servidor precisa ficar em alerta. Nós estamos em alerta na negociação, assim mesmo o servidor deve ficar em alerta, porque caso isso não ocorra a seu contento, nós voltaremos com a greve a partir desses 60 dias que foram estabelecidos. Se nada correr bem dentro das tratativas com o Tribunal de Justiça, a greve continua. Por decisão da maioria das regionais, os trabalhadores em educação estaduais decidiram acabar com a greve que durou 48 dias. A decisão foi tomada em assembleias realizadas em todo o estado e causou polêmica, porque a categoria estava dividida. Mas na contagem final não teve jeito. A maioria decidiu pelo fim da greve e a direção do Sintero teve que acatar a decisão da maioria. Mas o movimento foi vitorioso. De todas as categorias que fizeram greve, a educação foi a única que conseguiu arrancar do governo um percentual ainda neste ano. Depois da última rodada de negociações, em que o governo havia concordado em conceder uma gratificação de 6%, os trabalhadores em educação decidiram recusar e manter a greve. O impasse estava criado sobre o índice e o prazo de concessão. Através das diretorias regionais, em assembleias, a categoria havia firmado posição em só aceitar se a gratificação fosse, no mínimo, no mesmo índice que reajustou o piso nacional, ou seja, 7,97%. Quando tomou conhecimento da força da greve, o governo cedeu e, com a ajuda da Assembleia Legislativa, resolveu conceder a gratificação solicitada pelos trabalhadores em educação. A proposta ficou assim: gratificação de 7,97% a partir de 1º de agosto até dezembro deste ano. Esse é o índice de correção do piso nacional, que era o mínimo definido pela categoria para encerrar o movimento. Esse índice era a título de gratificação de auxílio educação, ou nomenclatura técnica similar, sobre o vencimento básico. A continuidade dessa gratificação em 2014 vai depender da transposição. Tem ainda a revisão do vencimento básico em 5,87% em abril de 2014 e 6% em janeiro de 2015.
e ainda a destinação de R$500 mil por mês para pagamento da licença-prêmio em pecúnia. Da proposta encaminhada pelo governo, a categoria não aceita o condicionamento da efetiva implantação do plano de carreira e nem a limitação da realização de novos movimentos, por se tratar de uma garantia prevista na Constituição Federal. A proposta nem precisaria ser colocada em votação, já que a própria categoria havia autorizado o comando de greve a aceitar o índice de 7,97% como condição para encerrar a greve. Mesmo assim, a direção do Sintero resolveu submeter à Assembleia. Em Porto Velho, a decisão de aceitar a proposta e encerrar a greve foi quase unânime, mas a decisão final é o resultado da soma de todas as assembleias em todas as regionais. No final, mais de 60% da categoria decidiu pelo encerramento da greve. Para saber a decisão da maioria, foi feita a seguinte contagem. Aprovaram a proposta as regionais Norte, Rio Machado, Mamoré, Guaporé e Cone Sul, que representam mais de 59% da categoria, mais os municípios de Primavera, Espigão e São Felipe, na regional Apidiá, passando então dos 60%. Votaram pela rejeição da proposta e pela continuidade da greve as regionais Estanho, Mata, Centro 1, Centro 2 e Café, que representam apenas 33% da categoria. Obedecendo ao Estatuto do Sintero, a direção do sindicato acatou a decisão da maioria. Embora alguns possam pensar que a conquista foi pequena, a vitória foi grande. Primeiro porque desde o início do ano, o governo vinha se negando a conceder qualquer coisa. Dizia que neste ano não teria nenhum índice para os servidores. Outras categorias até fizeram greve, mas não conseguiram nada. Já os trabalhadores em educação conseguiram, além da gratificação pleiteada, o retorno do pagamento da licença-prêmio em pecúnia e a garantia de reposição salarial em 2014 e 2015. O presidente do Sindicef, Daniel Pereira, que apoiou a greve, considera o movimento vitorioso. De pronto, nós queremos parabenizar, em nome do Manuelzinho, parabenizar toda a diretoria do sindicato, todos os dirigentes do sindicato, os colegas que fazem a direção na base, lá em cada um dos municípios, que é o trabalho mais difícil talvez seja esse, né? E cada trabalhador de educação que foi à luta pelos seus direitos, né? Foi uma conquista pequena do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral foi muito grande. E lamentar que o governo do Estado tenha demorado tanto tempo para apresentar uma proposta de negociação junto aos servidores. Ficou o tempo todo alegando que não tinha condições, que não tinha como negociar, e 45 dias depois da existência da greve apresenta uma proposta. Parabéns aos trabalhadores da educação e esperamos que o nosso governador tenha aprendido com esse movimento e trate de colocar pessoas mais habilidosas, com mais compromisso com o serviço público, para que as greves não sejam tão demoradas como foi essa, trazendo prejuízo para os trabalhadores da educação e para a comunidade escolar de uma forma geral. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, disse que entende a insatisfação daqueles que queriam continuar a greve. Ele destacou que todas as negociações foram feitas com a participação direta da base, para que ninguém possa alegar que a direção do Sintero tomou alguma decisão isolada. Para o presidente do Sintero, prevaleceu a decisão da maioria. Na realidade, nós chegamos ao final da greve, lembrando que durante 49 dias, durante essa greve, foi feita uma mini contraproposta apresentada pela maioria das regionais, que era 7,97 para todos os trabalhadores em educação. E tendo em vista que nós discutimos o 7,97 aprovada e era em forma de custeio, e como o governo apresentou forçado esse 7,97, foi feita uma avaliação minuciosa e 60% da categoria concordou com esse 7,97. Nós sabemos que não é isso que nós merecemos, não é isso que nós queríamos, mas nós entendemos e temos que saber que era o possível no momento. Inclusive, lembrando que durante toda a greve, as negociações foram feitas com a base, um representante por regional. Tinha apenas eu e o companheiro Nereu. Portanto, toda a negociação foi feita com a base, um representante por regional. Se os representantes não passaram devidamente para as regionais, aí é com a base. Mas nós respeitamos todas as deliberações e entendemos que a categoria sai vitoriosa, porque nenhuma outra categoria este ano conseguiu nem um centavo de reajuste, mesmo em forma de custeio. E nós sempre dissemos que custeio não incide sobre 13º. Exemplo é auxílio saúde, que
que não incide sobre o 13º, por isso que não vai incidir. E lembrando também que nós conquistamos 500 mil de licença pecúnia, 200 para os aposentados de doenças graves e 300 mil para os da ativa. E também, lembrando também que nós conseguimos aí 5,87 para abril de 2014, que era em junho, e também mais 6% para 2015, porque no período de abril a dezembro não pode ser concedido reajuste em função do ano eleitoral. Então, está de parabéns à categoria que lutou bravamente. Então, isso é uma vitória dos trabalhadores em educação, daqueles que lutaram, que não lutaram e que acreditaram. Então, estão de parabéns à categoria. Embora não compreendida por aqueles que não queriam aceitar a proposta, a greve foi vitoriosa. Mesmo que o governo não tivesse dado nada, ainda assim teria sido uma lição de cidadania. Com as conquistas obtidas, então, não há o que contestar. Nós preparamos um resumo cronológico de como foi a greve. Vamos ver. A decisão de entrar em greve foi tomada nesta Assembleia no dia 15 de maio. A paralisação teria início no dia 21 de maio, caso o governo continuasse se negando a negociar a pauta de reivindicação dos trabalhadores em educação. A paralisação das atividades seria um protesto contra o anúncio feito pelo governo no dia anterior de que não haverá reposição salarial neste ano. No dia 21 de maio, uma terça-feira, a greve tem início com manifestações em todo o estado. Em Porto Velho, a categoria se concentrou na Praça das Três Caixas d'Água, de onde saiu em passeata até o Palácio do Governo. Na Praça do Palácio, os trabalhadores em educação encontraram servidores da Polícia Civil que também estão em greve e realizaram um ato público. Na oportunidade, a direção do Sintero denunciou o descaso com que o governo do estado vem tratando os servidores públicos. No dia 23 de maio, uma quinta-feira, foi realizada em Porto Velho uma das maiores manifestações públicas já vistas em Rondônia. Foi a manifestação conjunta de várias categorias em greve, que reuniu mais de 5 mil servidores. Trabalhadores em educação, servidores da Polícia Civil, agentes penitenciários e servidores do Poder Judiciário saíram às ruas em uma gigantesca passeata para mostrar ao governo a revolta e a insatisfação do funcionalismo público. O governo do estado divulga nota dizendo que não considerará qualquer reajuste, alegando que os trabalhadores em educação já têm plano de carreira e que a categoria teve reajuste nos anos anteriores. A reação do governo revolta ainda mais os trabalhadores em educação. A categoria decide multiplicar as manifestações na capital e no interior. O governo entra com ação na justiça pedindo a suspensão da greve e uma multa de R$50 mil ao Sintero. A justiça nega liminar por não haver elementos consistentes para tal pedido. Nessa mesma data, o Sintero lidera uma manifestação com passeata, desta vez para a SEDUC, no novo Palácio Rio Madeira. A direção do Sintero e o comando de greve decidem buscar o apoio da Assembleia Legislativa para cobrar do governo a abertura das negociações. Parlamentares declaram apoio à greve e decidem intermediar uma audiência com o governo. Com a intervenção do Poder Legislativo, a SEDUC decide reabrir as negociações, mas a mesa de negociação permanente diz que o governo não vai conceder qualquer índice. Pela primeira vez, a SEDUC fala em remanejamento de recursos, mas para atender às reivindicações só em 2014 e 2015. Uma nova rodada de negociações é marcada para o dia 10 de junho. Na reunião do dia 10 de junho, a secretária de Educação, Isabel Luz, frustra a expectativa dos trabalhadores em educação, alegando que não foi autorizado nenhum índice e que no dia seguinte o governo faria o anúncio oficial para todas as categorias. O governo anunciou que só daria qualquer reposição salarial a partir do segundo semestre de 2014. Os trabalhadores em educação interditam o Trevo do Roque em Porto Velho e a BR-364 em mais 3 pontos no interior, em protesto contra o governo do estado. A manifestação teve o apoio dos estudantes.
Nessa mesma data, o governo do estado consegue uma decisão do STF que determina o retorno das aulas do terceiro ano do ensino médio e das escolas que aplicam provas do supletivo. Os trabalhadores em educação participam dos protestos que ganham as ruas de Porto Velho. No interior do estado, várias manifestações se multiplicam, acompanhando a agenda do governador. Além de reforçar a luta da sociedade contra a corrupção e por serviços públicos de qualidade, a categoria protesta contra o posicionamento do governo do estado, que se recusa a apresentar contraproposta de reposição salarial para este ano. O governo começa a ceder às pressões e apresenta uma proposta de conceder uma gratificação de 6% neste ano, mantendo os reajustes em 2014 e 2015. Os trabalhadores em educação rejeitam e autorizam o comando de greve a negociar uma gratificação com o mesmo índice do piso nacional, que foi de 7,97% para este ano. A greve continua. O governo do estado decide aceitar o índice exigido pelos trabalhadores em educação e concede a gratificação de 7,97% a partir de 1º de agosto para que a greve seja encerrada. Para pagar a gratificação, o governo conta com a ajuda financeira da Assembleia Legislativa. A educação foi a única categoria que ganhou um índice ainda neste ano. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um ótimo fim de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute.